Demolidor, o Demônio do Pavilhão D. Essa aqui é a 13ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler 365 HQs, e foi o primeiro encadernado grandão que eu li nesse meu desafio. Esse aqui eu não li num dia só, eu fui lendo aos pouquinhos, conforme eu ia lendo outras coisas, e chegou aqui agora, nesse domingo, eu tô lendo ele sábado, terminei ele sábado e terminei ele. E essa aqui é um encadernado fantástico. Eu diria que não só é uma das melhores ah, histórias do Demolidor, mas algumas das melhores histórias de super-heróis em geral. A forma como tanto o Bendis quanto o Brubaker trabalham o personagem e criam uma história bem encadeada é muito boa. E realmente é uma HQ de super-herói sensacional. E que serviu e foi uma das grandes inspirações, não exatamente esse encadenado, mas ao longo da história que ele traz, serviu de grande inspiração também para o tom que a série da Netflix acabou adotando. Esse encadenado aqui ele tem 444 páginas e ele traz 17 edições da HQ do Demolidor da edição americana. Ela traz tanto o finzinho da run do Bendis, que compõe umas 5 ou 6 edições do encadernado, e o resto é o início do trabalho do Ed Brubaker na frente do personagem. E primeiro eu estranhei um pouco de terem colocado material de dois autores no mesmo encadernado, sendo que normalmente nessa Marvel Deluxe eles delimitam bem as histórias através de por autor, por arco e coisa e tal. Mas depois de que eu li, eu vi que faz todo sentido, porque o trabalho do Brubaker, ele tem uma sinergia muito grande com o do Bendis, e parece realmente que é uma história contínua e que não teve problemas de divergências de como tratar com o personagem, de como tratar o clima da história, de como tratar os rumos que a coisa está tomando. O Bendis ele lança ganchos que o Brubaker se aproveita muito bem e cria uma história fantástica através deles. Nas edições do Bendis, ele faz um desfecho para uma longa guerra entre o Demolidor e o Rei do Crime, que se iniciou nas HQs dele, desde que o Demolidor acaba sendo revelado, a identidade dele é revelada, porque o filho de um mafioso que estava trabalhando com o Wilson Fisk, meio que um sócio minoritário, digamos, das atividades do Fisk, descobriu que o Fisk sabia a identidade do Demolidor, tentou fazer um golpe contra o Fisk, que de certa forma até deu certo por um tempo, e revelou a identidade do Demolidor, achando que isso era algo que o Fisk deveria ter feito há muito tempo. E aí um jornal divulga essa notícia e a vida do Demolidor vira de cabeça abaixo. E nisso, essas últimas edições do Bendis lidam tanto com essa questão do Demolidor ter sido revelado e das consequências que isso traz para ele, quanto de uma disputa com o Fisk que vai se formando dentro dessas histórias. E até um momento que é muito bom, quando o Matt Murdock, puto que o Fisk sempre atrapalha a vida dele, vai até onde o Fisk tá, espanca o cara completamente e chega, várias pessoas estão vendo aquilo, né, ele chega e diz, olha, agora eu sou rei da cozinha do inferno. E foi um momento, uma cena muito boa, eu acho que foi de todas as edições do Demolidor, eu acho que essa que foi a minha preferida, essa que tem a luta dos dois, que vai mostrando é, cada tem uma sequência que cada golpe que eles vão dando vai mudando o estilo da arte para remontar vários momentos, várias épocas passadas de confrontos entre os personagens, e traz todo um desenvolvimento novo para a dinâmica dos dois. E aqui nessas últimas edições do Bendis, isso é culminado com um grande plano do Rei do Crime, que ele chega pro FBI, que ele estava meio que preso, mas meio que não estava exatamente preso, ele não podia estar preso, era meio que, como posso dizer, prisão preventiva, mas ele não podia ficar preso por muito mais tempo. Ele diz, olha, quero sair logo dessa porra, então eu vou dar provas cabais de que Matt Murdock é o Demolidor. E como o FBI estava atrás do Matt Murdock por um tempo, procurando provas mesmo, porque o jornal tinha divulgado aquilo, mas não tinha prova. Meio que todo mundo sabia que o Demolidor era o Matt Murdock, mas não se tinha prova. E o FBI foi logo atrás dessas provas, até porque o Fisk, eles iam perder o Fisk, não tinham como reter o Fisk. E aí o Fisk orquestra toda uma parada para que o Demolidor fosse pego e preso, sendo que ele não tinha nada sobre o cara no fim das contas. Ele manipula o FBI, manipula o Matt Murdock da prisão não, lá da preventiva, para fazer com que o Demolidor fosse preso. Na verdade, ele disse que tinha uns documentos escondidos em um prédio
de advocacia, se não me engano, um prédio de registro, uma porra dessa. E aí o Demolidor vai como um maluco lá e outras pessoas vão lá. Só que aí nisso o plano era fazer o Demolidor ser ferido e o sangue dele, ele manda o Wilson Fisk manda o mercenário pegar a parada. E nisso, eles podendo pegar amostras do sangue do Demolidor, uma amostra boa, eles fazem o cruzamento e veem que de fato ele era o Matt Murdock. Só que aí o Wilson Fisk achando que estava sendo ia estar livre, o Demolidor ia estar na cadeia, na verdade, um dos diretores do FBI, um agente do FBI, acho que não chega a ser diretor não, ele estava fazendo os planos por conta própria e se libera o Fisk por causa dos crimes que ele estava na preventiva, prende o Fisk por causa de um assassinato que ele conseguiu fazer com que o Coruja denunciasse. E aí, tanto o Demolidor quanto o Wilson Fisk terminam essa saga do Bendis, o Demolidor com a identidade liberada e preso, e o Wilson Fisk também preso, os dois na mesma prisão. E é assim que começa a fase do Ed Brubaker, que trabalha muito bem em cima disso, mostrando o Matt Murdock lá preso na Hiker, se não me engano, e ele tentando ficar na boa, não se perder no meio daquilo, mas cada vez mais as coisas vão acontecendo de forma que ele vai ter que tomar um lado, que ele vai ter que se virar e ele vai começando a ficar maluco na prisão. Principalmente porque tem um momento em que o Fog Nelson, que é um amigo dele, advogado e coisa e tal, vai lá como advogado dele, falar com ele, ver a situação dele, e alguém arma uma emboscada e mata o Fog Nelson. E nisso o Murdock fica completamente pirado, espancando metade da prisão, sem se importar que descubra a identidade dele, mas sempre dando uns pulos lá para não ficar, para sempre ficar dúvida, não ficar assim, aqui tá a prova cabal de que é ele, sempre deixa assim, porra, não foi eu tava aqui escondido. Meio que arma-engano, né, porque são desculpas farrapadas, mas assim ele tenta sempre uma desculpa. Ele vai espancando a galera para conseguir o nome de quem matou o Fogg. Até o momento em que tá para ter uma rebelião na prisão. E essa rebelião busca matar tanto ele quanto o Wilson Fisk, para tirar da jogada dois dos grandes players da Cozinha do Inferno e que estavam sendo grandes, como posso dizer, não exatamente chefões, mas grandes pessoas com muita influência na prisão. E nisso, o Fisk e o Demolidor têm que se aliar momentaneamente, né? E o Demolidor já estava até pronto para matar o Fisk por vingança e coisa e tal, mas descobre que o Fisk não foi quem mandou matar o Fogg. E aí o Demolidor se alia com o Fisk, momentaneamente se alia com o Mercenário, que o Mercenário também tinha sido preso, mas aí chega e fala, porra, não posso me aliar com o Mercenário. Aí trai o Fisk, trai o Mercenário, faz os dois se fuderem lá, continuarem presos e foge com a ajuda do Justiceiro, que tinha ido lá, se entregado à polícia, pra ver o Matt Murdock de perto, e meio que de sacanagem, eu vim aqui ver como é que você se transforma em mim. Só que aí no final das contas ele ajuda o Demolidor, que fala, pelo visto você se ateu aos seus negócios, às suas convicções. E aí o Justiceiro finge que tá fazendo o Matt Murdock de refém e foge da prisão com ele. E a partir daí o Matt vai livre na Cozinha do Inferno. Primeiro vai descobrir que treta era que tinha alguém se fingindo de Demolidor na Cozinha do Inferno. Ele fazendo os pontos, ligando vários pontos para ver quem estava manipulando ele, quem tinha mandado matar Fogg, quem estava fazendo aquele jogo todo com ele. E meio a isso vai mostrando é, os companheiros dele, né? O Ben Urich tentando resolver, tentando fazer um monte de coisa, porque acaba que ele que tem que fazer a notícia com as provas cabais de que o Demolidor era, o- era o era o Matt Murdock, senão o, ele ia ser preso por estar colaborando com um criminoso. E isso foi uma armadilha que o Rei do Crime também botou para ele. E também a Dakota North, que é uma detetive que vai ajudando o Matt. Aí nisso tem esse elenco de apoio trabalhando na Cozinha do Inferno, enquanto o Matt Murdock está na prisão, que são cenas muito boas na prisão. O Ed Brubaker é um escritor muitíssimo capaz. Nessa época também ele estava escrevendo a HQ do Capitão América, que eu já li, mas provavelmente vou reler aqui nesse meu projeto de 365 HQs e vou estar comentando. E, porra, essa aqui é uma HQ fenomenal. E o desfecho de quem estava por trás disso, de quem tinha sacaneado o Demolidor, que o Demolidor vai atrás dessa pessoa na Europa, passa por 3 países na Europa atrás dessa pessoa disfarçada, né? É muito legal, não é exatamente o que eu esperava, e completamente ligado boa parte da história do Demolidor e também do Rei do Crime.
E quando termina esse encadernado, fica com aquela boa sensação de que uma história foi completada, de que você chegou ao fim de uma coisa, de que resolveu tudo aquilo e que nada foi apressado, mas teve o ritmo exatamente que precisava, com os desenvolvimentos que precisava para os personagens e afetando os personagens de forma que a história naturalmente faria. E termina uma saga, digamos assim, de uma forma muito competente e ainda deixando margem para o que vai vir no futuro. É, na verdade, não deixa tanta margem para o que viria no futuro, para ser sincero. É, não vou falar exatamente o final, mas vai, vai amarrando vários pontos que tinham sido deixados soltos ao longo da história, resolvendo várias situações, e Matt Murdock termina livre das acusações dele, né, livre da prisão, porque também eu acho que ficar mais do que isso aqui, ele, com ele preso na prisão, não seria exatamente muito bom para a própria história, porque acaba sendo meio limitado o que você pode fazer com ele, com um único personagem na prisão por muito tempo. A não ser que a proposta de uma HQ inteira fosse isso, mas como é só um episódio da vida do personagem, eu acho que não ficaria legal se estendesse. Então ele sai da prisão, volta ao status dele como advogado, e mas fica meio em branco o que virá em seguida. Eu acho que o Ed Brubaker quis fechar e fechar muito bem as histórias que o Bendis tinha começado. Eu não sei, assim, de certa forma o Bendis ele consegue fechar bem as histórias que ele mesmo tinha começado, fazendo o Demolidor ir pra prisão e o Rei do Crime também. Mas o Brubaker ele parece que pega assim, não, porra, aqui tem uma história que ainda dá pra ser contada. E ele conta essa história e dá um fechamento para o fechamento que o Bendis já tinha dado e ficou um negócio muito bem feito. E eu tô na expectativa de ver agora qual vai ser como o Brubaker vai continuar essa história. É, uma coisa interessante é que o Brubaker ele tá aliado com um artista que já trabalhou com ele algumas vezes, que é o Michael Lark, que é um artista que eu gosto bastante. Embora o artista que trabalha com Bendis, que é o Alex Maleev, eu gosto um pouco mais. Os dois têm estilos até bem parecidos e muito apropriados para essa história que está sendo contada sobre Demolidor, mas eu acabo preferindo o Maleev um pouco mais. Embora o Michael Lark, ele é realmente muito competente, ele trabalhou na Gotham DPGC, que eu já li no ano passado, então não vou estar lendo aqui, e que é uma história fenomenal e que infelizmente foi encurtada mais do que deveria pela DC, e que eu gostaria muito de ver de ter visto um desenvolvimento maior nela. Foram 4 encadernados e que a proposta era mostrar os detetives, os investigadores e a polícia de Gotham, que tem que lidar com vários super-heróis, mas ainda assim são policiais lidando com coisas de polícia. E é tipo como se fosse um seriado policial em que coisas super-heróicas estão envolvidas. E era muito bem feito. E o Brubaker transporta tudo para essa HQ aqui, que também é muito extremamente bem escrita, e eu tô na expectativa para ver como é que ele continua essa história. Eu acho que eu já li parte da run dele quando eu comprava Universo Marvel e tinha algumas histórias do Demolidor, mas eu não tenho certeza se foi dele que eu li ou do cara que veio depois. Embora eu acredito que muitos elementos que são utilizados naquela fase do Terra Sombria, o Shadowland, acabam sendo criados pelo próprio Ed Brubaker e é o que eu vou estar vendo no próximo encadernado. Inclusive, a Panini já colocou em pré-venda na Amazon o próximo encadernado Demolidor, mas como está meio carinho, não sei quando eu vou comprar e quando eu vou estar lendo. Possivelmente esse ano, e não sei se eu vou estar lendo esse ano. Mas eu acredito que sim, porque eu gosto bastante dessa fase do Demolidor. E, cara, de super-herói, é uma das maiores obras que você pode ter de super-herói, assim, Marvel DC, acredito eu, é essa fase que junta Bendis com o Ed Brubaker. Indo até, se duvidar, eu acredito que indo até a fase do Terra Sombria, embora já tenha um pouco de queda de qualidade nessa época. Mas é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo, eu achei até que ficou um pouco grande e que muito, como posso dizer, spoiler demais do que acontece na história. Mas é que é uma história muito boa que eu não consegui deixar de comentar o que acontece na HQ. Mas espero que quem tenha chegado até aqui, que já está lá para os 14 minutos, tenha gostado. Uma ou duas pessoas que talvez cheguem até aqui. Mas é isso, e eu fico por aqui e até o próximo vídeo, que eu não sei exatamente que HQ ainda vai ser. Mas é isso e até a próxima.